Para quem não veio semana passada, Rebeca e Moni, esse trimestre nós vamos estudar sobre as sutilezas as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós vimos na semana passada que o inimigo ele tem tentado de todas as formas destruir a igreja, ele tem tentado isso não nos últimos tempos, mas sempre foi assim, na história da humanidade foi assim. E para nós podermos nos defender, nada melhor do que a gente conhecer quais são as formas de ataque. Se nós soubermos as formas de ataque, a gente consegue defender. Então, na semana passada, nós vimos sobre que ataques são esses, de que forma que Satanás ele busca atacar a igreja. Alguém que estava na semana passada sabe dizer quais são essas formas de ataque? Quem sabe me informar? Era social, não tinha? Éticos, não é social. Espirituais, moral. Tenta desestabilizar o modelo familiar, por exemplo, de uma forma que impossibilite a educação espiritual e crença em Deus. Então, primeiro nós temos a natureza do ataque. Nós vimos a natureza. E ele pode ter duas naturezas. Ele pode ser de natureza social e de natureza... Na verdade, ele pode ser de natureza espiritual e natureza moral. E aí, essas são as naturezas do ataque, espiritual e moral. Ou ele ataca espiritualmente, nós vimos que tudo que acontece no mundo físico, alguma coisa já aconteceu antes no mundo espiritual, ou ele ataca um ataque de natureza moral, ou seja, ele tenta desmoralizar, ele tenta acabar com a moral, com o senso moral que nós temos dentro de nós, que foi nos imputado quando Deus nos criou. Nós vimos isso lá em Gênesis. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus coloca em nós a capacidade moral, o senso moral. É por isso que muitas das vezes, ainda que você não tenha nenhuma formação religiosa, ainda que você nem pense em Deus, você entende que algo é certo ou errado, porque nós fomos criados com essa capacidade. A segunda natureza do ataque do inimigo é de caráter moral, ou seja, destruir esse senso moral. E aí depois nós temos as esferas do ataque, que foi o que o Franz falou. Nós temos duas esferas. Nós temos a esfera familiar, acabar com a família, que é a base de todas as coisas. Nós temos vários exemplos aqui, que se você tiver mal com a sua família, com o seu cônjuge, com o seu filho, você não vai conseguir produzir. E nós temos a esfera da igreja, ou seja, destruir dentro da igreja, de dentro para fora. É mais difícil você destruir de fora para dentro do que de dentro para fora. O inimigo ele é esperto, ele sabe em que esferas ele pode nos atacar. Pois bem, então na semana passada nós vimos de forma geral quais são esses ataques, a sutileza desses ataques. E agora, a gente, assim como na semana passada, quando nós falamos sobre o Sermão do Monte, nós vimos sobre o Sermão do Monte, qual era o objetivo do Sermão do Monte, e depois nós fomos aplicando cada trecho do Sermão do Monte nas suas respectivas, nos seus respectivos pontos, nos assuntos mais específicos, entrando nas doutrinas especificamente. Da mesma forma, nesse trimestre nós já vimos sobre a sutileza do ataque do inimigo, nós vimos como que ele pretende nos atacar e tudo mais, e agora nós vamos ver quais são esses ataques propriamente ditos. Nós vamos ver em detalhe que tipo de ataque é esse. E o primeiro que nós vamos estudar é sobre a banalização da graça. Quem sabe me dizer o que é graça? Favor merecido. Favor imerecido. É quando alguém faz para você algo que você não merece. Estou aqui, alguém vai lá e pega um copo d'água para mim. Eu não mereço esse copo d'água, eu não mereço esse favor. Mas alguém foi lá, pegou um copo d'água e trouxe para mim. Graça é favor imerecido. Nos últimos tempos, nos últimos dias. E aí, de novo, quando nós falamos sobre últimos dias, lembrem-se que não estou falando de ontem, não estou falando de semana passada. Na semana passada nós lemos um trecho onde Paulo fala que ele já vivia os últimos dias. Tá? Mas um dos ataques que o inimigo tem deferido contra a igreja é sobre a banalização da graça. Como assim, Diego? O que isso significa? Bom, primeiro, para a gente entender o que é a banalização da graça, primeiro a gente vai ver sobre o que é graça. Nós vamos entender o que é a graça, qual é a natureza da graça. Depois a gente vai ver a graça no contexto bíblico. O que a Bíblia fala sobre graça? Por que a graça é importante para nós? Porque o inimigo tem banalizado a graça. Tá, mas o que isso muda na minha vida? Que diferença faz banalizar a graça ou não? Por que a graça não pode ser banalizada? Então, primeiro a gente precisa entender por que a graça não pode, por que é um problema, por que é um risco a graça ser banalizada. Para depois nós vermos sobre como que a graça tem sido banalizada nos dias de hoje. Então, para nós
Tá tudo bem até aí? Ok? Então, para nós começarmos, vamos ler em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bom, como eu disse, ao longo da história da igreja, se a gente pegar lá de depois de Cristo, logo depois de Cristo, Jesus ressuscita e a igreja então é formada, ela começa a se expandir até hoje. Nós vamos ver que a igreja, ela, nos últimos tempos, e aí agora estou falando literalmente nos últimos anos, a igreja ela tem se preocupado mais, ou ela tem mostrado um interesse maior em aprender sobre graça, em entender a graça. Isso fica muito visível quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, lá para a igreja católica, lá no início, que as pessoas se autoflagelavam, que as pessoas se humilhavam de uma forma extrema, buscando o perdão, as penitências e tudo mais. Ou seja, entendia-se antigamente que o perdão pelos seus pecados era com base na penitência. E aí, quanto mais grave o pecado, quanto maior o seu pecado, quanto mais frequente o seu pecado, não sei, maior era a sua penitência que você tinha que pagar. Ao longo dos anos, esse conhecimento, graças à reforma, graças a Deus, propriamente dito, esse conhecimento ele vem se difundido e vem se buscado entender o que é a graça. Qual é o efeito da graça? A salvação pela graça. O que é uma coisa boa, legal, é sempre bom nós buscarmos entendimento e clarificar, principalmente, não somente, mas principalmente as doutrinas que nós temos na Bíblia. Só que nessa busca por clarificar as doutrinas da Bíblia, por conhecer as doutrinas da Bíblia, essa busca por entender o que é a graça e qual o efeito da graça, qual a importância da graça na minha vida, a gente quando eu digo a gente, não estou falando eu, não estou falando você, eu estou falando nós cristãos, a igreja com I minúsculo, ela começou a atender para o outro lado, que é o lado de banalizar essa graça, que é o lado de confundir a graça com desgraça. Uma coisa é eu falar que a salvação é pela graça. Outra coisa é eu falar que a salvação é de graça. É completamente diferente. A salvação é pela graça. Tanto que nós lemos aqui no capítulo 8 que diz: porque pela graça sois salvos. Mas ela tem um preço. É pela graça, mas não é de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então ela tem um preço. De novo, não é porque a salvação é pela graça que ela é de graça. E qual é o problema dos crentes, dos cristãos nos últimos dias, nos últimos tempos? É que, embora eles tenham procurado entender e estudar sobre a graça, ou seja, abandonar aquela ideia de penitência, de que se eu fiz eu tenho que pagar, eu tenho que me flagelar, eu tenho que ajoelhar, em um prego, em milho, sei lá, né? Esse castigo para você obter a salvação, embora eles tenham rejeitado isso e ido para uma direção contrária, eles passaram, ou nós passamos, a ir para uma direção muito contrária, que é de, não, é de graça. A salvação é de graça. De novo, a salvação não é de graça. Um preço muito alto foi pago, e um preço deve ser pago para você ter acesso à salvação, embora ela seja pela graça. A gente vai falar melhor sobre isso, mas por enquanto tenha em mente o conceito de pela graça é diferente de graça. E aí é sobre isso que nós vamos falar, porque
eu já falei isso aqui algumas vezes, durante muito tempo o inimigo, uma das estratégias do inimigo era não permitir que as pessoas tivessem acesso a Deus, não permitir que as pessoas tivessem acesso ao texto bíblico, não permitir que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento. Só que isso não é mais possível. Ainda em países que o evangelho seja perseguido, ainda em países que você não pode, por exemplo, uma Coreia do Norte, onde você não pode comercializar uma Bíblia, ainda assim o homem encontra jeito, os crentes, os cristãos, eles encontram jeito de levar a palavra até essas pessoas. Então, essa estratégia de não permitir mais que as pessoas tenham acesso ao texto bíblico, que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, não funciona mais. E aí o inimigo, então, ele mudou de estratégia. Ao invés de eu tentar impedir as pessoas a conhecerem o texto bíblico, é muito mais fácil agora ele fazer com que as pessoas tenham uma visão distorcida do texto bíblico. O que, de certa forma, é tão perigoso quanto ou até mais. Porque quando você não conhece, você apresenta e fica tudo bem. Mas quando você conhece de forma distorcida, você mudar esse entendimento, você mudar essa compreensão distorcida que a pessoa tem, muitas vezes torna muito mais difícil. Então, por isso que é preocupante essa distorção da salvação pela graça e a salvação de graça. E é por isso que nós vamos estudar isso antes. É o primeiro assunto que nós estudamos, porque isso, a origem da nossa salvação, ela muda completamente o jogo. Porque tudo na vida do cristão começa com a salvação, né? O Franz e a Elisângela, que fizeram o discipulado, tão fresquinhos, estudaram sobre o processo da salvação. Redenção, justificação, salvação, santificação. Ou seja, se a gente não conseguir compreender a origem da minha salvação, se a gente não conseguir compreender o porquê que eu sou salvo, se a gente não conseguir compreender como que eu fui salvo, isso vai dificultar a nossa caminhada cristã. Então, por isso que é muito importante nós estudarmos isso e termos isso bem claro na nossa cabeça. Para a gente avançar, vamos entender o que é graça. Já perguntei o que é graça, o Vinícius respondeu muito bem. Graça é favor imerecido, ou seja, é algo que eu não mereço. A graça é um favor imerecido. Imerecido não, imerecido. A graça divina é um favor imerecido, ou seja, quando Deus faz alguma coisa para nós, pela graça, Ele faz não porque a gente merece, mas porque Ele quer. Ele decidiu... Oi? Uma gentileza extrema. Uma gentileza extrema, isso aí. Ele decidiu fazer algo que Ele sabe que a gente não merece. Ele sabe que Ele não deveria fazer. Ele sabe que Ele vai fazer assim... Ele vai fazer e vai dar errado. Quando Ele decidiu enviar o Seu Filho, Ele sabia que Ele ia enviar Jesus e que muitas pessoas iam rejeitar Jesus. Mas essa era a única solução e mesmo assim Ele falou, não, eu vou fazer. Então, a graça divina, ela é um favor imerecido. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, a gente vai encontrar Paulo confirmando isso, de que a graça é um favor imerecido e que parte diretamente do coração de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, a graça não só é um favor imerecido, como a graça divina, ela é exclusivamente originária de Deus. Ela veio de Deus. Ninguém convenceu Deus a fazer isso. Não foi que Jesus chegou e falou assim, não, olha Deus, veja bem, olha pessoal, me manda lá para salvar ele. Não, ela veio de Deus. E aí, como Paulo fala aqui no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria, ou seja, o mundo que existia, o mundo que existiu, o mundo que haveria de existir, tanto Adão, quanto Abraão, quanto Paulo, quanto Pedro, quanto nós não seríamos capazes, como diz aqui no versículo 21, de conhecer a Deus pela nossa própria sabedoria. Ou seja, se Deus não manifestasse da sua graça, do seu favor imerecido, para nos trazer a salvação, nós nunca
absolutamente nunca pararíamos e falaríamos assim: eu preciso voltar a conhecer a Deus. Jamais isso iria acontecer. Digo, que garantia você tem? Porque eu sou uma pessoa esclarecida e eu certamente, no auge dos meus 36 anos, eu pararia e falaria assim: bom, minha vida está ruim, eu preciso de alguém, eu preciso ter um buraco espiritual na minha existência, no meu ser, que precisa ser preenchido. E esse buraco só pode ser preenchido pelo grande Deus, poderoso Deus, então eu vou me voltar a Deus. Você tem esse conhecimento porque você conhece hoje. Você tem esse entendimento porque você já conhece alguma coisa. Porque em algum momento, alguma coisa aconteceu. Seja alguém pregou para você, seja você leu Jesus, seja você ouviu falar, ou seja até mesmo Deus ter colocado no seu coração a graça da salvação. Desde a fundação do mundo. Então, Paulo ele nos garante que, pela nossa sabedoria, pela sabedoria humana, pelo entendimento humano, nós nunca procuraríamos salvação. Porque essa é a nossa natureza. Porque esse é um dos efeitos que o pecado fez em nós. Tanto que quando o homem peca, que Deus vai lá, quando Adão e Eva pecam, que Deus vai lá no jardim, e ele, como ele sempre fazia, bem, nada mudou, ele continuou indo. Ele sabia que o homem tinha pecado, ele sabia que Adão e Eva tinham pecado, mas ele agiu como se nada tivesse acontecido. Quando ele chega lá, a primeira coisa que Adão e Eva faz é o quê? Se esconder, fugir. Ou seja, um dos efeitos do pecado na humanidade é fazer com que a gente fuja de Deus. E esse é um efeito que é um efeito perene. Essa é uma luta que nós travamos todos os dias. Tanto que eu quero orar, aí você tenta orar, aí você pensa em A, em B, em C, em D, mas você tem que fazer um esforço para você realmente se concentrar para orar. Eu quero ler a Bíblia, você abre a Bíblia para ler. Aí você pensa no trabalho, você pensa na família, você pensa no filho, você pensa em não sei o quê, você pensa no futebol, você pensa na televisão. Por quê? Porque é uma luta constante que nós temos. A partir do momento que nós pecamos, e quando eu digo nós, eu digo Adão e Eva, e que o pecado entra na natureza humana, agora é natural a gente se afastar de Deus. Portanto, Deus, sabendo que pela nossa sabedoria nós nunca decidiríamos, por livre e espontânea vontade, conhecer a Deus, Deus então, eu estou falando desejar conhecer, não estou falando desejar ser salvado, não estou falando... A gente continua com o livre-arbítrio, mas nós nunca pararemos e falaremos assim: bom, preciso conhecer a Deus. Deus, então, ele decide manifestar a sua graça como um ato exclusivamente divino. E aí no versículo 21 temos: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, a graça, a origem da graça é divina. Somente Deus pode manifestar a sua graça. Ok? Segundo ponto sobre a graça. Como nós já falamos, a graça, ela é imerecida. Ou seja, ela é uma coisa, um favor que Deus faz para mim que eu não mereço, absolutamente não mereço. Isso fica muito claro em Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Paulo é categórico em afirmar que não existe uma pessoa justa no mundo. Não existe. Mas Paulo, ele não era justo. Ele era um bom homem, era um homem que buscava santificação, era um homem que vivia próximo de Deus. Chega porque sabia de Deus, Porque senão um abraço. Mas e Abraão? Abraão era amigo de Deus. Mas e Davi? Davi não tinha um coração segundo o coração de Deus? Segundo o coração, não era primeiro, era segundo. Ou seja, era parecido, mas não era igual. Mas e Enoque? Enoque era um homem justo, tanto que ele foi arrebatado. Mas não era 100%. Ele era tão justo que Deus preferiu arrebatar ele do que deixar ele se perder, talvez, eventualmente, não sei. Mas isso não significa que ele era justo. Significa que ele era muito, ou quase justo, se a gente colocar assim. Mas a Bíblia é categórica em afirmar que não há um justo sequer. Todos nós somos injustos. Se a gente quiser ir mais a fundo, abra sua Bíblia. Se a gente quiser ser mais categórico ainda, abra sua Bíblia em Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Cuidado que você pode se frustrar um pouco ao ler esse versículo. Mas
É o que a Bíblia diz. Isaías 64, versículo 6. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Isaías diz que todos nós somos imundos, todos nós somos pecadores, todos nós somos injustos. A diferença na nossa vida é a ação do Espírito Santo. Você fica menos sujo, vamos dizer assim, ou, por outro lado, você busca se limpar. Enquanto quem não tem o Espírito Santo na sua vida está sujo e fica sujo. Mas todos nós somos injustos. Isso é importante porque quando nós entendemos que não há nada que eu possa fazer, que não há nada que eu possa dizer, que não há nada que eu possa sentir, que não há nada que eu possa escrever que vá fazer com que eu seja merecido da atenção de Deus, que eu seja merecido do amor de Deus, que eu seja merecido da graça de Deus, quando nós entendemos isso, isso nos mostra que a salvação é pela graça e não de graça. Nós não merecemos a graça de Deus. Poxa, mas eu venho para a igreja todos os dias. Poxa, mas eu dou meu dízimo. Poxa, mas eu dou oferta. Poxa, mas eu canto. Poxa, mas eu toco. Poxa, mas eu prego. Poxa, mas eu ensino. Poxa, mas eu ajudo os pobres. Poxa, mas eu ajudo os desabrigados. Poxa, mas eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe. Nada disso faz com que você seja merecedor da graça de Deus. A graça, ela é um favor imerecido. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 42. Lucas capítulo 7, versículo 42. E aí aqui a gente vai falar para aqueles que acham, não, mas eu já tenho 50 anos de crente. Talvez eu já seja um pouco merecedor da graça de Deus. Tenho 50 anos. Eu mereço mais do que alguém que acabou de se converter. Eu tenho 50 anos de crente. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, verso 42. Diz assim, Jesus falando: e, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Aqui Jesus está falando sobre quando a mulher vai ungir o pé de Jesus e aí os discípulos acham aquilo ali ruim e tal, e aí Jesus conta uma história que começa no versículo 41, que fala sobre um credor que tinha 2 devedores. E aí Jesus no final faz essa pergunta no versículo 42: não tendo eles como pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Ainda sobre isso, em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, o texto base da nossa lição diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A analogia que eu quero chegar é, bom, você acha que você tem 50 anos de crente e você é mais merecedor, ou você está mais próximo de merecer a graça de Deus do que uma pessoa que acabou de se converter. Ou porque você é salvo, você entende que você é salvo, você acha que você está mais próximo de merecer a graça de Deus do que uma pessoa, um injusto, uma pessoa que não quer saber de Deus, um ateu, enfim, qualquer outra pessoa assim. A analogia que eu quero fazer é, e a analogia que Jesus faz quando ele conta essa história lá em Lucas, no capítulo 7, a analogia é: imagina que existe uma pessoa que emprestou dinheiro para você, ou emprestou dinheiro para todos nós, só que ele emprestou muito dinheiro. Vamos mudar uma ordem de grandeza. Imagina que essa pessoa emprestou para cada um de nós, vamos ser, 1 trilhão de euros. Você nem... é difícil até de você imaginar. 1 trilhão de euros. Uma pessoa muito rica chegou aqui na igreja e falou assim: ó, eu vim aqui, eu quero dar 1 trilhão de euros para cada um de vocês. Pix, transferência bancária. E aí a gente fala assim: tudo bem, poxa, muito obrigado, isso vai resolver minha vida. Eu vou te pagar. E ele fala: tudo bem, você vai me pagar. Como que você vai me pagar? Aí você fala assim: olha, eu posso pagar da seguinte forma:
No meu trabalho, eu ganho 1 centavo por ano pelo meu trabalho. E aí eu prometo para você que todo ano, no dia 31 de dezembro, quando eu receber esse salário anual, quando eu receber esse 1 centavo por ano, eu vou dar integralmente para você. Exatamente com esses valores. Isso é uma dívida pagável? Não. Porque se você pegar 1 centavo por ano, se você entender que você vai viver 90 anos, e que se você entender que você já nasceu trabalhando, o máximo que você vai conseguir juntar é 90 centavos. Com a dívida de 1 trilhão. Aí você fala assim, tá, eu entendo que é pouco. Vou fazer o seguinte, eu vou arranjar 2 empregos. E agora eu vou ganhar 2 centavos por ano. Continua sendo pagado? Não. Aí tem uma pessoa que é jovem, um franz da vida, né? Tu vê que o cara é um cara saudável, um cara forte. Eu falo assim, não, quer saber? Eu vou arranjar 10 empregos. Eu vou trabalhar 10 vezes mais do que uma pessoa comum. E eu vou ganhar 10 centavos por ano. Ele faz um esforço muito maior do que a maioria de nós. Ainda assim, essa dívida é pagável, Franz? Nunca. Por isso que não importa quanto tempo de crente você tem, não importa o quanto você trabalha, não importa o quanto mais próximo você tem, a nossa dívida com Deus, ela é impagável. Ela é impagável porque o que Ele fez não tem preço. Sabe o que Ele fez? Ele nos criou. Você consegue dar um preço no que você cria? Não consegue, é um preço estimável. E a gente consegue ter um pouco disso com obras de arte. Eu fui lá, pintei um quadro. E aí eu quero vender esse quadro. Eu coloco o preço que eu acho que vale. Embora A, B ou C entenda que vale diferente, ou mais ou menos, mas olha só, é o preço que eu acho que vale, fui eu que fiz. Fui eu que fiz a escultura, fui eu que fiz a obra, fui eu que pintei um quadro. Não tem preço, você não consegue precificar. Você consegue ter uma margem, esse pintor, ele pintou nessa época e tal, ele utilizou isso, é difícil, não é? E você consegue basear isso com outras obras de arte. Tanto que você não consegue basear o preço de uma pintura com base no preço de uma escultura. Pintura, pintura, escultura, escultura. Mas você pegando outros quadros da mesma época, do mesmo estilo e tudo mais, você consegue ali ter uma ideia de quanto vale aquele quadro, basear aquele preço e você joga para o mercado. E aí se tiver um maluco qualquer que acha que vale 10 vezes mais, o cara vai pagar 10 vezes mais. E aí a partir daí isso vai elevando o preço daquele pintor, das obras daquele pintor talvez. Mas estimar precisamente, ninguém consegue. Nós não conseguimos pagar o preço que vale. É impossível. Você consegue criar um ser humano? Você consegue criar um mundo? Você consegue criar um universo? Não consegue. Vamos passar da fase da criação. Qual foi a outra coisa que Deus fez por nós? Impagável, que não tem preço. Alguém consegue arriscar? Deu seu filho. Ele deu seu filho. Quanto vale o seu filho? Você consegue precificar o seu filho? Bom, o filho vale 100 euros. Quanto vale o seu filho, gente? Quanto vale o Marcos? Se eu chegasse para você hoje e falasse assim, ó, quero mais um filho, mas eu tenho que fazer vasectomia. Bota preço que eu compro. Quanto vale o seu filho? Não tem preço. Não tem preço. Quanto vale um filho? Não tem preço. Quanto vale a sua filha? Queria que é uma irmãzinha, não posso ter filho. Coloca preço aí, Zé. Me diz quanto vale. Você vai falar, olha só, paciência, dá outro jeito, não tem preço. Se o nosso filho não tem preço, você imagina o Filho de Deus, que também é Deus. Estão entendendo que a salvação ela não é de graça? Ela tem um preço. Deus, Jesus, pagou esse preço. E agora nós temos uma dívida. Quer você queira, quer não. Ele pagou por você. E essa dívida é impossível de ser paga. Ninguém nunca vai conseguir pagar essa dívida. É por isso que a graça é um favor imerecido. Portanto, da próxima vez que você fizer alguma coisa na igreja, que você fizer alguma coisa para alguém, e você pensar assim, bom, a
acho que agora já estou começando, né, a ficar mais próximo de receber a graça. Você não está nem perto. Está trabalhando 10 vezes mais do que uma pessoa normal. Está ganhando 10 centavos por ano. Meu amigo, você não está nem perto de pagar 1 trilhão de euros da sua dívida. Nem perto. É uma coisa humanamente impossível. A graça, ela é imerecida. É um conceito que muita gente, de novo, como eu falei no início da lição, legal que a igreja ela tem buscado esse conhecimento de entender que a salvação é pela graça, não através de penitência, não através de obras, muito bom, mas por outro lado, ela tem passado a achar que a salvação é pela graça e nós somos merecedores da graça de Deus. Não, a gente não é merecedor de nada, muito menos da graça de Deus. Então a graça, ela é um favor, ela é divina e ela é imerecível. Agora vamos olhar a graça. Tá tudo bem com a graça? Todo mundo entendeu que a graça ela é divina? Somente Deus tem essa graça. Outra pessoa não consegue. Porque como que você vai ter a graça sobre algo que você não tem domínio sobre? Como que eu vou chegar, pegar um carro na rua e falar assim para ele, não, toma esse carro para você. Tu não gosta de Mercedes? Toma uma Mercedes para você. Ah, o carro é meu? Então não posso dar para ele. Se Deus é o Criador dos céus e da terra, se Ele é o Criador do mundo, se Ele é o meu Criador, como que outra pessoa vai vir e dar a graça dele para mim? Então a graça só pode ser divina. E ela é imerecida porque a dívida que nós temos com Deus é impagável. Nós não merecemos. Nada que a gente faça vai fazer com que a gente mereça a graça de Deus. E no contexto bíblico, vamos ver a graça no contexto bíblico. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, verso 6. Diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Guarda isso. Agora vamos para Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Diego, onde você quer chegar com isso? Vou chegar lá. Agora abre Gênesis capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Para a gente terminar, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Porque pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que nós precisamos? Já entendemos que a graça é divina e que ela é merecida. Ok. A próxima pergunta é, tá, ela é divina, ela é uma coisa que eu não mereço, mas por que eu tenho que merecer a graça? Por que a graça é importante para mim? Até agora eu vivi tão bem sem a graça. Por que agora, magicamente, do nada, chega um cara para mim e fala assim: ah, você precisa da graça de Deus. Por que eu preciso da graça? Bom, esses 4 versículos que nós vemos o passo a passo daquela do homem. Adão, tanto assim como Eva, nenhum dos dois comeram o fruto forçado. Todo mundo concorda com isso?
Isso dá um agravante, vamos dizer assim, para o ato. O que está muito diferente da justiça de hoje. No início do ano, nós fomos para Nuremberg. E aí nós fomos no Tribunal de Nuremberg, onde foram julgados os crimes da Segunda Guerra Mundial. Quando você olha para os julgamentos, tem lá o texto e tal, você vê que cada pessoa foi julgada de acordo com os seus atos. Uns, patente mais alta, oficial ranqueado e tal, foram julgados mais gravemente. Outros foram julgados com penas mais brandas. Por quê? Porque a justiça entendeu que eles foram impelidos a cometer aquilo. Não estou julgando, estou relatando qual foi a sentença. Os juízes, a justiça entendeu que algumas pessoas cometeram o que cometeram porque foram ordenadas, porque foram influenciadas, porque foram pressionadas, porque foram obrigadas, porque se não fizessem, ia acontecer com eles. Mas quando a gente olha para a queda do homem, não foi assim. A serpente em nenhum momento chegou para ela e falou assim, ou você come ou você come. Não. Ela só apresentou. Eva foi lá e pegou. Da mesma forma, Eva não chegou para Adão e falou assim, olha só Adão, ou você come esse fruto, ou não você é mais tua mulher. Ou você come o teu fruto, ou eu vou pegar os meus trapos e vou sair do jardim e depois você vai ficar aí chorando por mim. Foi assim que aconteceu? Não. A Bíblia diz que Eva pegou e deu para Adão. E aí se a gente voltar lá para Gênesis, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 16, não, Gênesis capítulo 3, verso 6, diz assim, tomou do seu fruto, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, olhando para o texto bíblico, a gente entende que não houve nenhuma hesitação. Aqui não diz que Adão interpeliu dizendo, mulher, não é este o fruto proibido que não haveríamos de comer? Não tem esse texto na Bíblia. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Que ambos pecaram conscientemente. Ambos pecaram, eles queriam pecar. Esse é o primeiro ponto. Embora eles tenham sido tentados, mas eles fizeram de livre vontade. Isso não acontece só com Adão. Isso não aconteceu só com ela. Isso acontece comigo e com você. Sempre que nós pecamos de livre vontade. A gente peca porque a gente quer. Ah, mas a tentação é grande. Tá, mas a tentação não é uma obrigação. Ninguém chega para você e fala assim, olha, peca porque você vai pecar. Eu quero que você peque. Se você não pecar, uma coisa terrível vai acontecer a você. Não é assim que acontece. A gente peca porque a gente quer. Posso ser um pouco mais duro? A gente peca porque a gente gosta. Como assim, Diego? Eu não gosto de pecar. Eu sou crente. Eu sou presbítero. Eu sou diácono. Eu não gosto de pecar. Não, a gente peca porque a gente gosta. A gente peca porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente peca porque aquilo faz bem para nós. É a natureza, é como funciona. Não sou eu que estou dizendo. Por isso que na nossa vida cristã é uma luta constante nos afastar do pecado. Porque é uma luta constante a gente fazer algo que a nossa carne quer, que o nosso desejo quer, mas que a gente sabe que não deve fazer e fica aquela coisa que Paulo fala. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Mas não é uma obrigação, é uma condição que nós temos. Então essa é o primeiro ponto, que a gente tem que entender o porquê que nós precisamos da graça. A partir do momento que a gente entende que, bom, a minha natureza é pecaminosa e eu peco porque eu peco, mesmo não querendo, eu acordo de manhã e falo assim, não, hoje eu não vou pecar. E aí quando eu falo, hoje eu não vou pecar, eu já pequei, porque eu estou mentindo. Porque a Bíblia fala que não existe um homem sem pecado. Então, no momento, olha que interessante, no momento que você acorda, que você fala assim, bom, domingo, né, 14 de agosto, Dia dos Pais no Brasil, hoje eu não vou pecar. Já pecou. Só em pensar tu já pecou. No momento que nós entendemos isso, no momento que nós entendemos que ninguém consegue ficar de fora da esfera do pecado, no momento que nós entendemos que a força que há em nós
dentro do pecado, ela é mais forte do que a força de nós de não querer pecar. É uma luta constante. A gente pode fazer a seguinte analogia. Existe existe um buraco negro. Todo mundo já ouviu falar de buraco negro. Eu gosto muito, para a Monique, que acabou de chegar, eu gosto muito de fazer analogia, né? Com coisas assim totalmente interessantes. Você tem um buraco negro, que é um buraco com massa que ela fica atraindo, né? E chega uma certa proximidade do buraco negro, que não importa a força que você faça, você vai ser sugado. Imagina a sua relação a relação do homem com o pecado, mais ou menos como isso. É uma força que te atrai, que você tem que fazer muito mais força para sair. E que sozinho você não consegue sair. Nós sozinhos, ser humano, a gente não consegue nos distanciar do pecado. A força ela é muito maior. Ela está nos puxando, ela vai continuar nos puxando para sempre. De novo, você sozinho não consegue se distanciar do pecado. Se o pecado está ali e eu não consigo me distanciar do pecado, por mais força que eu faça, eu não consigo me distanciar do pecado, como que eu faço para me distanciar do pecado? Quem arrisca? O Espírito Santo. Mas se eu não consigo sair do pecado, como que eu vou chegar no Espírito Santo? O Espírito Santo está ali. Irmãos, o pecado está aqui, eu estou aqui. Eu sei que ele está lá. Eu quero ir lá, mas eu não consigo sair. O que precisa acontecer? Tem alguma coisa que eu possa fazer? É a graça. É a graça. Eu preciso que alguém pegue o Espírito Santo e fale: Espírito Santo, vai lá e socorre ele. Porque eu não consigo fazer. Se é uma coisa que eu não consigo fazer, eu preciso que alguém faça por mim. Quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Jesus. Só ele. Só Deus pode fazer isso por nós. E o que é isso que ele faz por nós? É a sua graça. A gente por si só não consegue. A única forma da gente sair da atuação do pecado, do campo da ação do pecado, é através da graça de Deus. Por isso nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus não é o seguinte: olha só, eu quero muito que meus pais venham para cá em dezembro, mas o meu irmão vai ter filho. Eu falo assim: olha só, eu quero que eles venham. Quer saber? Passagem para todo mundo. Olha só, não dá. Para nós sairmos da atuação do pecado, alguém tem que fazer alguma coisa. A gente não consegue fazer. Eu consigo resolver um problema, hipoteticamente, eu consigo resolver um problema de transporte, de locomoção. Você bota todo mundo no avião e traz. Mas existem coisas que a gente não consegue fazer. Fugir do pecado é uma dessas. Para eu sair da atuação do pecado. E aí, de novo, como que a gente pode voltar a ter comunhão com Deus? Melhor, como que a gente pode voltar a ter comunhão com Deus Santo? Sendo santos. Para eu ser santo, eu tenho que sair da... Eu não posso pecar, eu tenho que me distanciar do pecado. Mas eu não consigo me distanciar do pecado sozinho. Então eu preciso que alguém faça alguma coisa. Por isso, que Deus... Por isso reconhecer Jesus como seu Salvador. Eu preciso que Deus... Vou completar a resposta certa, mas vou completar ela. Eu preciso que Deus manifeste a sua graça para mim, diante de mim, enviando o seu único filho, para que através dele eu possa ter forças para me distanciar do pecado. Tá bom? É porque eu vi uma anotação aqui, que quando Adão e Eva pecaram e eles se esconderam, aí eu vi uma anotação minha, tipo assim, que Deus não perguntou para ele: o que é isso que você fez? Como às vezes a gente faz, né? Deus perguntou: onde você está? Porque a verdade é que o pecado levou ele para longe. E aí quando você fez essa analogia, bateu com o que está escrito aqui. Porque, por exemplo, o Espírito Santo está lá e o pecado está aqui fazendo força. Então chega uma hora que, se a gente permitisse, a tentação existe, mas se a gente se permitir chegar perto do pecado, vai chegar uma hora que a gente entra nesse campo gravitacional que a gente tem dificuldade de sair. E aí o que acontece? Porque a gente está ficando longe de Deus. Então ele colocou o pecado aqui, né?
e colocou o Espírito Santo lá. Então, quando a gente está chegando perto do pecado, na verdade a gente está indo para longe de Deus, né? Essa distância é como se ela existisse fisicamente, né? Mesmo. Exatamente. E aí você fala assim, mas então, se Deus já tinha no seu coração o plano de manifestar a sua graça, para enviar o seu Filho, para me trazer, para me afastar do pecado, para que eu pudesse voltar a ter comunhão com Ele, por que então Ele só não anulou a ação do pecado? Faz sentido? Estão entendendo? O homem pecou. Porque o homem pecou, o homem se distanciou de Deus. Se distanciou de Deus e se aproximou do pecado. O homem não tem poder para sair do pecado por si mesmo. Então Deus manifesta a sua graça, favor imerecido, perante nós, enviando o seu Filho para ir lá nos resgatar do pecado e voltar a ter comunhão com Ele. Não era muito mais fácil ele só anular a sentença do pecado? Precisava dar essa volta toda? E aí, quando a gente levanta esse questionamento, a gente traz à tona uma doutrina chamada a doutrina do duplo amor de Deus. O que significa isso? A doutrina do duplo amor de Deus nos mostra que Deus ele ama muito o homem. Ele ama muito a humanidade. Afinal de contas, ele criou o homem. É uma obra dele. Ele ama muito a humanidade. Mas ele também ama muito a justiça. Deus ele ama o homem, mas ele é justo. Um dos nomes de Deus é justiça. Ou seja, a doutrina do duplo amor de Deus nos mostra que Deus não poderia simplesmente anular a consequência do pecado. Porque se ele fizesse isso, é como se ele estivesse quebrando quem ele é próprio. Por isso essa volta toda. Porque Deus ama o homem, mas ele também ama a justiça. A justiça ela tem que ser feita. Deus ele tem que ser justo. Ele não poderia chegar e falar assim, não, eu criei tudo isso, eu sei e tal, tem a árvore ali do bem e do mal, mas puxa, eles comeram. Tá, faz o seguinte, é só, reseta tudo aí, vamos dar um reboot no mundo. Ele tentou fazer isso uma vez e não deu certo. A maior prova disso é essa. Ele tentou fazer isso com Noé. O mundo está em pecado, tem um justo na terra, Noé, tá, vamos fazer o seguinte, vamos resetar o mundo. É assim que resolve o problema de tecnologia. O computador é o problema. Você reseta o computador, ele funciona magicamente. Deus ele tentou fazer isso. Ele falou, vou resetar o mundo. Vou matar todas as pessoas. Vou salvar somente alguns animais. Vou salvar ali a família de Noé, que é uma família justa. E vai ficar tudo bem. E não ficou. Ou seja, Deus ele não poderia somente anular a consequência do pecado. Por causa da doutrina do duplo amor de Deus. Deus ama a humanidade, mas Deus também ama a justiça. E aí, como que Deus resolve a situação? Dando essa volta no mundo. Olha só, alguém pecou. O pecado diz que tem que ter uma consequência. Não me interessa quem. Alguém vai ter que pagar a consequência. Isso é uma prática que acontece no nosso dia a dia. Olha só, a gente viajamos agora no verão, alugamos um apartamento. Quando fomos entregar o apartamento, o cara chegou e falou, ó, tem um buraco na parede. Ah, quem foi que fez o buraco? Não interessa, tem que pagar. Eu não posso sair do apartamento e deixar o buraco na parede. Não interessa quem foi que fez o buraco, tem que pagar. Com Deus é a mesma coisa. Não interessa quem pecou, alguém vai ter que pagar. E qual é o salário do pecado? Morte. É a morte. Alguém vai ter que morrer. Franz, eu te amo muito, cara. Te criei, dei minha vida, te amo muito. Mas você pecou, amigo. Alguém vai ter que morrer. E aí, o que Deus faz? Quem que morre? O Franz, eu, presbítero Ivanor, Zé, Rebeca. Quem que morre? Quem é Jesus? Filho de Deus. Nós pecamos. Nós merecemos morrer. Mas Deus fala assim, tá, eu amo a humanidade, mas eu também amo a justiça. Eles pecaram, eles se arrependeram, mas alguém tem que morrer. Não tem jeito. Alguém vai ter que morrer. Alguém vai ter que morrer. Quem vai morrer vai ser o meu filho.
Filho, você pode ir lá morrer por eles? Essa é a graça de Deus. Alguém é merecedor dessa graça? Alguém aqui se acha merecedor dessa graça? Alguém aqui tem coragem de falar assim, não, Deus, faz o seguinte, alguém tem que morrer? Não mata teu filho não, mata o meu, eu tenho 2, leva 1. O senhor só tem 1. Se o senhor matar 1, você vai ficar sem nenhum. Eu tenho 2, leva 1. Alguém tem coragem? Lidiane tem 3. Não, Diego, não mata o teu não, tu só tem 2. Faz o seguinte, eu tenho 3. Vamos dar uma minha, que eu fico com 2 e a gente fica igual. Igual na igreja primitiva, todo mundo repartia e tinha igualdade. Alguém se acha merecedor da graça de Deus? Por isso que a graça de Deus é imerecida. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, a gente não consegue se afastar do pecado. Sem a graça de Deus, a minha consequência é a morte. Eu não estou falando de morte física. Porque a morte física é o menor dos problemas. Poxa, Diego, você é um sádico? Não, morte física? Você perdeu um ente querido? Isso é o menor dos seus problemas. É por isso que tem, então, a banalização da graça. Porque como esse... então a intenção, na verdade, é antes disso ainda, da banalização da graça. Porque ainda tem um conceito em que você recebeu alguma coisa, você tem que pagar. Uhum. Quer dizer, um cidadão foi lá, me deu um presente, me visitou na minha casa e tal, e você fica com aquele, quase como um remorso, como, poxa, Sim, tem que retribuir essa gentileza. Mas como o favor de Deus é impossível de ser retribuído, cria-se então a falsa ideia de que você tem que retribuir. Não conseguindo retribuir, você logo presume, ou pelo menos os tortos, vamos dizer assim, presume nisso, param nisso, dizendo que como você é incapaz de pagar isso, tudo faz como é que você vive. Não importa o que você faça. Porque a graça é um sacrifício tão grande que ninguém vai ser possível pagar. Então, independente de você fazer isso, ou qualquer que seja o pecado que você cometa, desde que você reconheça o valor desse sacrifício por você, isso já é suficiente para te salvar. Por isso, então, a valorização. A graça é o SPC. O que acontece no SPC? Você fez uma dívida, 100 mil reais. Você não tem que estar desempregado, você não tem como pagar. O que tu faz? Tu não vai para o SPC, tu fica 5 anos com o nome sujo, depois de 5 anos tu não está limpo. Está tudo bem. Os crentes hoje, as pessoas hoje entendem a graça como o SPC. Mas bem, tudo bem, entendi, legal, bacana, pequei e tal, alguém tinha que fazer alguma coisa. Deus foi lá e fez. Eu não tenho como pagar. Nada que eu faça para fazer pagar. Ele já pagou mesmo. Então, olha só, o que eu faço o quê? Não tem como pagar, então eu nem tento. Deixa rolar. É justo isso? Não me fala de justiça, mas esse é o reconhecimento que você dá para alguém que entregou o seu único filho para morrer por você? Esse é o reconhecimento que você dá para quem sentiu tanto a sua falta, que deu o seu único filho, para que você pudesse, não é que você pudesse voltar, para que você pudesse ter a chance de voltar a ter relacionamento com ele? Porque não é uma certeza. Deus não deu o seu filho e falou assim, não, a partir do momento que o meu filho morrer, todas as pessoas vão voltar a ter comunhão comigo. A partir do momento que eu pagar a passagem dos meus pais, do meu irmão, eles vão estar aqui comigo no Natal. Não é isso que acontece. Ele deu o seu filho, porque amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que Todo aquele que nele crê. só tem a vida eterna que nele crê. Ou seja, ele deu o seu filho, vamos dizer assim, ele jogou no escuro, ele jogou para o alto. Ele não deu o seu filho como garantia. Ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí quando a gente olha para o crer, a gente volta lá, porque tem a porta, porque tem o caminho. Tem muita gente que crê, mas não passa pela porta. Tem muita gente que crê, passa pela porta, mas não anda no caminho. Tem muita gente que crê, passa pela porta, anda no caminho, mas cansa no meio do caminho. Se desvia e chega no final. Ele deu o seu filho. E aí, fala para eu continuar. Não, eu queria falar que eu também, quando eu vou ensinar para as crianças, porque às vezes a gente fala João 3,16, tantas vezes, e fica banalizado, né?
Então, eu vou ensinar para as crianças, eu gosto de dar um exemplo prático ao contrário. Por exemplo, eu falo para eles, o Daniel e a Kira, por exemplo, eu falo, a Kira fez uma coisa errada, e eu boto o Daniel de castigo. Você ia gostar de ficar de castigo quando uma coisa que a Kira fez? Entendeu? Jesus pagou por uma coisa que a gente fez. Isso. Uma dívida, por exemplo, a gente, se o nosso pai morre, deixou uma dívida gigante, era nosso pai, mas mesmo assim a gente vai ficar com raiva, agora eu vou ter que pagar a dívida do nosso pai, tá entendendo? Então, quando a gente tem que pagar a dívida de alguém, quando você fica de castigo por causa de uma coisa que outra pessoa fez, isso causa revolta na gente. Então, como que a gente não reconhece o que Jesus fez por nós, tá entendendo? Exatamente. E aí, a gente entendemos o que é graça divina e merecida, entendemos a necessidade da graça. Eu imagino que todos aqui tenham entendido o porquê que nós merecemos a graça de Deus. Agora eu quero falar, entrando no assunto da extensão da graça. Nós citamos Marcos 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não era garantido. Deus deu o seu Filho. Quem quiser que pega, quem quiser que aceita e quem quiser voltar pelo caminho que volte. Mas Ele entregou a todos. É a extensão da graça de Deus. Uma outra doutrina, vamos dizer assim, não vou dizer doutrina, porque a doutrina é da graça, mas um outro ponto que se tem banalizado e que se tem desvirtuado. Alguém sabe me dizer qual é a extensão da graça de Deus? Universal. Universal. É a todos. No entanto, a gente não pode entender, a gente não pode confundir a gente não pode confundir vamos dizer assim, universalidade da graça de Deus com a graça ser universalista. Isso quer dizer que, independente da forma, o que você crê, o que você não crê, você possa ser salvo. Apesar que a graça é universal. Exatamente. Se você só analisar assim, dá para dizer então que se você anda torto, se você não crê em Deus, se você não ouve nada disso, você é salvo. Não é assim? A graça é para todos, mas isso não significa que todos vão ser salvos. A igreja é para todos, mas nem todos são para a igreja. Perfeito. Como isso. Qual é a extensão da graça de Deus? Para todos. Universal. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 diz que versículo 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. A graça ela é universal. Mas a gente tem que tomar cuidado com a graça universalista que é pregada. Diego, o que é a graça universalista? É que a graça que, olha só, meu amigo, Deus já pagou o preço. Jesus já morreu. Não importa o que você faça. Independente da sua crença, você vai ser salvo. Ela é Assembleia para de todos, Deus, mas nem todos desfrutam dela. Assembleia de Deus, batista, presbiteriano, o cristão, o macumbeiro, católico, Budista. o budista. Deus é para todos. Deus é muito maior do que isso. Não se preocupe. Você está garantido. Ele Deus te é ama. amor. Deus é amor. Deus já pagou o preço já está pago. Não, meu amigo. A salvação não é um churrasco. Até porque se isso fosse verdade, o inferno, tudo que é relatado do inferno, na Bíblia seria invalidado. Se isso é verdade, então a Bíblia é verdade. Para que tem inferno, então? É. Não precisa. Por que uns vão para a maldição e outros vão para uns vão para a salvação e outros para a perdição? Não precisa. A graça é para todos, sim. A graça é para mim, a graça é para você. A graça é para o mentiroso, a graça é para o fofoqueiro, a graça é para o assassino. A graça é para o pedófilo. A graça é para o estuprador. Essa semana, lá no Brasil, não sei se todos se lembram, mas há 30 anos atrás teve o crime lá do Daniel Pérez, que o cara matou a menina esfaqueada e tal, e aí teve agora um documentário que foi lançado e tudo mais, e aí surgiu toda a polêmica, porque o cara agora é pastor e tal, e é um absurdo, não sei o quê. Não quero entrar nesse mérito, quero entrar que a graça é para ele. Se ele realmente se converteu e aceitou Jesus como seu Salvador, sempre lhe informar, ele vai morar no céu assim como eu, como você. A graça também é para ele. Não estou entrando no mérito da atuação dele na sociedade. Estou falando de Bíblia, a graça é para ele.
tanto para ele quanto para mim, no mesmo peso, porque a graça é para todos, para que todo aquele que nele crê, todo mundo, mas ela não é universalista, ela é só para os que creem. Fuja da graça universalista. Tem uma condição. Tem uma condição. Lembra que eu falei no início? A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Fuja da graça universalista. Isso tem crescido não só fora da igreja, dentro da igreja. Não importa como você está. Venha como você está e fique como quiser. Não. Tem uma ordem. Tem uma regra. Tem uma forma. Deus, ele não é Deus de confusão. Não é todos os credos. E aí, quando a gente fala sobre a graça universalista, a gente fala muito, entra também no assunto, o ecumenismo, que tem crescido muito nos dias atuais. Não, todo mundo junto aqui, pastor, padre, monge, pai de santo, não, todo mundo junto, pela paz, uma só voz, Um só Deus. um só Deus, porque Deus é só um e a gente vai ficar junto. E qual o problema? Não tem problema nenhum. Não, tem problema sim. Tem problema sim. Porque quando você se mistura com outras religiões, quando você se mistura com outras práticas, quando você se mistura com outros deuses, a gente já viu que Deus, ele é expressamente contra isso. O que Deus falava para o povo de Israel na saída do Egito, na peregrinação do Egito? O que Deus falava para o povo? Antes de entrar na cidade. O povo de Israel estava no deserto. Ia passar por uma cidade. Era uma cidade hostil. O que Deus falava? Alguém sabe dizer? Vai lá e pede licença? O que ele falava? Entra, mata, destrói. Ah, mas e a cabra? Mata. Ah, mas e o ouro? Derrete. Ah, mas não sei o que. Não me interessa. Não leva sem nada. história, não leva nada. Não leva o homem, não leva o velho, não leva a mulher, não leva a criança, não leva o ouro, não leva a prata, não leva a areia. Tudo. Ah, mas é porque esse Deus é um Deus mau. Porque esse Deus é um Deus vingativo. Porque esse Deus é um Deus sádico. Não. Porque esse Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele não é sádico. Ele não é mau. Ele é puro. O nosso Deus é um Deus puro. Portanto, da mesma forma como Deus no Antigo Testamento falava, olha só, não pega nada. Não pega nada. Passa e não pega nada. Ele fala, não se mistura. É claro que a gente tem que ser não consciente, mas a gente tem que ser Impessoal? Um pouco? Vocês vão entender. A gente tem que ser de uma forma de que, não, então não vou falar com um pai de santo. Então não me relaciono. Não, também é radical. A gente não pode ser radical no sentido de que, então eu vou me isolar do mundo e só falo com quem... Não. Aí como que você vai cumprir o id por todo mundo e pregar o evangelho da criatura? Mas nós temos que entender que o que um pratica, o que eles praticam, não deve ser nossa prática. A gente tem que fazer uma separação entre pegar o evangelho a todo mundo e a praticar e apoiar o ecumenismo, que é uma armadilha de Satanás, que é um ataque de Satanás no mundo atual. Então quer dizer que o mundo nunca quis a Deus. Aí agora, magicamente, o mundo decide juntar todas as religiões e caminharmos juntos, felizes e contentes, igual os Teletubbies pelo paraíso. Juntos, mas não misturados. Juntos, mas não misturados. Você quer andar junto, cada um com o seu Deus. Você tem o seu, eu tenho o meu, ele tem o dele. Mas é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Só existe um. Não é a mesma coisa. Só existe um. Bombril, só tem um. Ou é Bombril, ou é Bombril. Ou é Gillette, ou não é Gillette. Só tem um único. Não tem outro. É parecido, mas não é igual. É parecido, mas não é o mesmo. É parecido, mas ele deu o filho dele, o único filho dele, para me salvar. Tá Mas,
Hã? Está vivo. As ideias são as mesmas. Tá, mas ele morreu aonde? Não, ele morreu no século não sei o quê, na cidade de tal. Pois é, o meu morreu, mas ressuscitou. É parecido, mas não é igual. As ideias são as mesmas. O que prega é a mesma coisa, porque prega o amor, porque prega a ajuda aos próximos. Tá, mas o dele morreu, o meu ressuscitou. O dele morreu, o meu deu seu único filho. É parecido, mas não é igual. Cuidado com o universalismo da graça. A graça é para todos, mas tem um preço. Cuidado com o ecumenismo. Está crescendo muito o ecumenismo. Muito. Todo mundo junto, todo mundo igual, e vamos dividir aqui. Ah, porque tem um espaço ecumênico que eu posso ir lá, e olha que maravilha, Deus abriu uma porta. Tem um espaço ecumênico que eu posso ir lá e pregar o Evangelho. Tu vai pregar o Evangelho, tu vai sair, vai entrar um Pai de Santo. Ou pior, olha como é que a gente não pensa. Chega um Pai de Santo e faz um trabalho. Aí o Pai de Santo sai, tu vai entrar. Tu vai gastar mais tempo expulsando os demônios que estão lá do que... Não faz sentido. Ah, é um ponto, uma oportunidade legal, abre lá a oportunidade, mas procura o teu lugar. Não precisa dividir. Teu Deus é o Deus do ouro da prata. Pede a Ele que Ele vai te dar um local para você pregar o Evangelho. Se for da vontade dEle, se estiver debaixo da vontade do coração dEle. Ele vai fazer acontecer. A extensão da graça de Deus. E aí, para a gente já indo já para a nossa conclusão, já terminando, nós falamos, para recapitular, nós falamos sobre o conceito de graça, que a graça é divina e que a graça é divina e mais o quê? Imerecida. Nós falamos sobre o contexto bíblico da graça, ou seja, por que nós precisamos da graça? Entendi o que é graça, mas por que eu preciso de graça? Nós entendemos, nós vimos a necessidade da graça. Somente pela graça nós podemos ser salvos, somente pela graça nós podemos nos afastar do pecado. E nós vimos também sobre a extensão da graça, que a graça é para todos. A graça ela não está limitada a um grupo de pessoas, ela é para todos. Mas embora ela seja para todos, ela não é para qualquer um. Para qualquer um no sentido de que, eu faço o que eu quero, eu fico do jeito que eu quero, não posso pagar menos, então... Não, tem um preço. A graça é para todos, mas a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. E aí, a gente entra no ponto dos ataques do inimigo, da banalização da graça. O que tem acontecido hoje na igreja, igreja, claro, com o minúsculo, o que tem acontecido hoje no mundo? É a corrupção dessa graça. A corrupção da necessidade da graça. Você não precisa mais da graça de Deus. Você não precisa da graça. Ele já fez lá atrás. Já passou, já pagou. Agora é só a consequência. Não precisa da graça de Deus. Ou, como o Franz falou, do universalismo da graça. Não, qualquer um. Qualquer um. Não precisa fazer muita... Não, qualquer pessoa. Deus amou todo. Ele morreu por todo mundo. Vive como você quer, como te faz bem. Faz bem para você viver com um homossexualismo? Tudo bem, Deus é amor. Deus ele te ama. Ele não se importa com o que você faz. Ele importa com o seu coração. Se o coração está com Deus, então amém. Se o coração está com Deus, mas você está casado com outro homem ou com outra mulher, sim. Isso é só detalhe, isso é a sociedade que impõe. Não, a Bíblia expressa, tem regras, existem regras. A Bíblia é o nosso manual de regra e prática. Existem regras, não é bagunça. Cuidado com a banalização da graça. Cuidado com a baratização da graça. Palavra que eu inventei agora. Que é o quê? Tornar a graça barata. Tirar o peso da graça. Fala. Eu acho que isso vai muito de encontro com desde o início o fruto, né? Porque a gente comeu o fruto da ciência, né? Entre o bem e o mal. Então, hoje em dia, a gente acha que a gente tem a capacidade de falar o que é certo e o que é errado, né? Foi o que o fruto nos permitiu. Né? Uhum. E aí a gente acha que, de fato, muitas pessoas que vivem no pecado acham que o que de fato é errado para elas é certo. Então elas se
coloca no lugar de Deus entre julgar o que é certo e o que é errado e não ouvir de fato a fonte que é Deus para saber o que é certo e A errado. fonte incorrompida. Pois é, entendi. A gente pode falar o que é certo e errado? Pode, porque a gente comeu o fruto. Mas o pecado corrompeu essa. Porque a gente falou do ataque moral. Corrompeu. A graça barata, que é o seguinte: as pessoas hoje, elas querem a graça, mas elas não querem pagar o preço de ter a graça. E aí vive uma vida mundana dentro da igreja. Quer ver? Se você pegar os números, se você pegar os últimos 2000 anos e você pegar os números da igreja, você vai ver que a igreja ela teve um pico, estou falando lá de Atos dos Apóstolos, pico baixo. Depois ela declinou um pouquinho, estagnou as perseguições e tudo mais. Não estou falando se esse número é real ou se ele está mascarado porque as pessoas não se assumiam, porque eram perseguidas. E aí depois, no último século, ela começou a crescer. Só que se você pegar esse crescimento do último século, você vai ver que há 40 anos atrás, os crentes eram muito menores em número, mas eles eram muito mais eficientes e eficazes do que hoje. Ou seja, o crente de antes fazia muito mais do que o crente com muito menos. Digo, mas a inflação, mas no mundo espiritual não tem inflação. No mundo espiritual não tem correção monetária. Por que que o crente de 40 anos atrás fazia muito mais com muito menos? Alguém tem uma dica? Pela forma que está buscando seguir? Pela graça barata. Pela vida mundana. Porque eu quero a graça, mas eu também quero viver a minha vida no mundo. E aí, quando eu estou falando de vida no mundo, não estou falando de vida de pecado, não. Estou falando de deixar de fazer as coisas que você quer fazer. E aí eu falei aqui, já não lembro quantos domingos atrás, sobre o nascer de novo. Quando Nicodemos fala para Jesus, o que eu preciso fazer? Jesus fala assim, necessário vos é nascer de novo. A gente fica, nascer de novo? Não, só nascer de novo é tu começar do zero. É você ter uma outra vida. É você aprender de novo. É você começar tudo de novo. Tem muita gente que quer a graça, mas não quer pagar o preço. Que preço? De mudar de vida. Eu quero a graça, eu quero o amor, mas eu não quero mudar de vida. Eu quero a graça barata. E aí, mesma analogia. Você quer comprar, vamos dizer, um teclado. Você tem um teclado de 50 euros na Amazon e você tem um teclado de... quanto custa o teclado, o melhor teclado do mundo aí? Vocês que são músicos. 10 mil. 10 mil. Tem muita gente que fala assim, vou comprar o 50, só para começar a tocar. E aí, depois eu vejo o que eu faço. Aí vai pegar o 50, vai dar 2 teclados, um teclado vai quebrar. O que vai acontecer? Vai ficar sem tocar. O som não vai ser bom. Quando na verdade a expectativa tem que ser o seguinte: quero aprender a tocar o teclado. Quanto que é o teclado? É 10 mil? Então eu vou trabalhar para comprar um teclado de 10 mil. Não estou falando, eu estou fazendo uma analogia, tá? Vida espiritual. Não estou falando que você tem que se endividar para comprar um teclado ou comprar a melhor coisa que você tem. Não. Na nossa vida pessoal, na nossa vida real, você começa com aquilo que você pode e você vai evoluindo. Mas espiritualmente falando, tem muita gente que fala assim: eu quero servir esse Deus. Aí apresenta-se 2 opções. Você pode servir a Deus de forma barata, não precisa mudar muito, tu fica ali no meio barro, meio tijolo, aí tem uns picos de santidade, depois cai e tal. Ou você pode pagar o preço mesmo, cortar na carne e viver uma vida plena. A pessoa fala assim: vamos começar de baixo, né? Tá bom ali, passa um problema, passa dificuldade, aí fica bem, eu saio da igreja, eu volto, né? Nem muito, nem pouco, mas constante, o que importa é ser constante. Deus, ele deu o seu único filho para ser constante. Então, a dificuldade eu apareço na igreja? Então quer dizer que diante de tudo que nós já vimos, Deus, ele dá o seu único filho para você poder ter uma vida com ele. E a vida que você escolhe ter com ele
é uma vida constante, é uma vida medíocre, é uma vida porca, uma vida pobre. Uma vida onde você depende de vir para a igreja uma vez por semana, porque se você não vier para a igreja uma vez por semana, você não consegue passar a sua semana. É essa a vida que você quer levar? Se alguém te oferecer um emprego medíocre, que ganha salário mínimo, e você vai falar assim, não, eu quero esse emprego minha vida inteira, é isso? É a decisão que você quer? Todo mundo aqui então decidiu ter uma vida medíocre. O emprego que paga minhas contas ali, eu sei que eu preciso mais, mas também tem que trabalhar mais, não quero muito trabalhar e tal, e fica naquela, né? Naquele meia boca ali. É essa a vida que você quer espiritualmente. Você conhece Deus, mas não chama de Pai. Você conhece Deus, mas também não tem muita intimidade não, porque Deus é meio severo, ele é meio, fala que não pode algumas coisas. Então não quero muita intimidade. Essa é a vida que você quer com Deus. Então quer dizer que Deus ele entrega o seu único filho para morrer por você. Para você ter uma vida medíocre com Deus. É isso que está sendo pregado nas igrejas. É isso que está sendo ensinado nas igrejas. É por isso que há 40, 50 anos atrás, fazia-se mais com menos. Porque os menos, eles não queriam uma vida medíocre. O menos, e eu lembro muito do testemunho do teu pai, que se converteu e falou assim, vem cá, o que ele está falando? Língua estranha. O que é língua estranha? Baixou o Espírito Santo. Eu quero para mim. Não interessa, se ele tem, eu também quero. Uma vida ambiciosa, espiritualmente. Não estou falando no sentido pejorativo. Uma vida ambiciosa. Não, vem cá. Por que ele estendeu a mão ali e o cara levantou e saiu andando? Não, porque ele estendeu o poder de Deus. Bom, então, se ele quer, eu também quero. Mas ele não quer porque ele quer ser reconhecido. Ele quer porque ele pensa o seguinte, bom, se uma pessoa cura um, duas pessoas curam dois. Eu vou fazer muito mais. Somar. Vou somar. Hoje as pessoas pensam o seguinte, se ele faz e ganha tanto, eu também vou fazer para ganhar também muito tanto. Por que só ele vai aparecer na capa do jornal? Por que só ele vai aparecer no Instagram? Porque só ele vai ter 1 milhão de seguidores? Não, eu também quero. Aí não acontece. Aí fica uma vida medíocre. Uma vida cristã medíocre. Uma graça barata. Deus ele te ofereceu uma graça rica, uma graça abundante, uma graça especial, uma graça que não tem preço. Aí você pega essa graça que não tem preço e transforma ela numa graça barata, rasa, superficial, medíocre, que não vale nada. É como se eu ganhasse uma Ferrari e eu falasse assim, pô, tem uma Ferrari, vou botar uma gasolina adulterada. Não, vou tirar essa roda aqui de 21 polegadas e colocar uma roda de 15 polegadas. Não, vou andar na estrada mesmo. Pô, tá aí. Pô, tem uma Ferrari, bicho. Um carro de 3 milhões. Um carro de 1000 cavalos. Tu vai colocar na estrada? Deus ele te deu uma graça absurda. Uma graça completa. Deus ele te deu uma graça magnífica. Deus ele te deu a oportunidade de ter uma vida com Ele. E você vai escolher viver sem Ele. Porque uma coisa é você viver sem Ele, porque você não tem acesso a Ele. Você fica do lado de fora porque o portão é trancado. Mas não, Ele abriu a porta. E Ele falou, vem. E você escolhe ficar do lado de fora. Uma graça barata. É essa graça que as igrejas pregam. E pior, é essa graça que as pessoas escolhem. Para nós terminarmos 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Muita gente deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Deixa a Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Valoriza aquilo que você tem. Valoriza aquilo que alguém te deu. Olha só, custou alto. Então, eu vou usar capa, eu vou usar película, eu não vou deixar na mão dos meus filhos, eu não vou usar com a mão suja, eu não vou deixar em qualquer lugar, eu não vou botar no bolso da calça de trás e sentar em cima, porque custou caro. Isso aqui é só um telefone.
de 5 anos atrás. Desvalorizou. A graça não. Ela custou caro e ela nunca desvaloriza. O preço é isso. A graça custou caro. Não desvaloriza a graça que você tem. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Se valoriza. Deus, ele pagou caro por você. Quão caro, Diego? Ele pagou tão caro que ninguém pode pagar de volta. Ele pagou tão caro que não tem preço. Eu fiz aqui a pergunta, quanto vale teu filho? Não tem preço. O que Deus pagou não tem preço. E aí eu vou pegar essa graça e vou transformar ela numa graça barata. Eu vou depreciar essa graça com um valor inestimável. Não faça isso, pelo amor de Deus. Então hoje nós estudamos sobre a sutileza da banalização da graça. Nós vimos que a graça é divina, nós vimos que a graça é imerecida, ninguém merece a graça, somente Deus pode manifestar a sua graça. Mas depois nós vimos que nós precisamos da graça, nós vimos que a graça é para todos, mas não de qualquer forma. Toda graça tem um preço, nós temos que pagar o preço. E por fim, nós vimos sobre a baratização da graça. Não pega essa graça e transforma ela em qualquer coisa. Deus ele manifestou a graça quando ele enviou o seu único filho. Ele manifestou a sua graça por você quando ele enviou o seu único filho para que você pudesse voltar a bem comunhão com ele. Aproveite. Custou caro. Custou caro. Então aproveite. Que Deus abençoe em nome de Jesus.